Fala, nação alvirrubra! Galera vermelha e branca do Clube Náutico Capibaribe, neste domingo tem Náutico e Figueirense e já tem pré-jogo na área para você. Com as informações desta partida, a gente vai trazer detalhes do Figueirense, detalhes do Clube Náutico Capibaribe e é só você, antes de acompanhar esse vídeo, dá o like aqui pra gente, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações. É importante, torcedor, você se inscrever. Você assiste o nosso canal Multiplay, assiste todo o nosso conteúdo e não está inscrito no canal. Você se inscreve, ativa os sininhos para as notificações e aí você, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar por dentro. Nas nossas redes sociais também a gente tem os links, tá certo? De todas as matérias, todos os vídeos e lives que a gente faz aqui no nosso Multiplay. E no nosso canal do WhatsApp tem o noticiário diário e completo do seu time, e no caso aqui o Clube Náutico Capibaribe. Nós vamos acompanhar os treinos e sempre que tem novidade, tem notícia lá no nosso canal WhatsApp Multiplay. O QR Code está na tela para você, é só você assinar e é inteiramente grátis. E você pode ser membro do canal, hein? Tá aqui, ó. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, você pode se tornar um multiplayer e a partir de R$ 1,99 você ter conteúdos exclusivos do Clube Náutico Capibaribe. Tá legal, galera? Olha, vamos lá. Falar de Náutico e Figueirense, Figueirense e Náutico, bola rolando neste domingo 7 da noite no Orlando Scarpelli. Timbu viajou na sexta-feira à tarde, treinou pela manhã e deve manter a base do time que empatou com o Floresta em 0-0. Eu não acredito em muitas modificações, mas eu acredito que tenhamos novidades no decorrer de jogo. Isto porque o Paulo Sérgio viajou, está treinando normalmente, está recuperado de lesão, mas não deve começar de frente. Mezenga deve manter-se na titularidade. Mas tem o Lucas Cardoso, que é atacante, novo reforço Timbu, e vai atuar no Náutico como meia. Este jogador está regularizado, viajou com a delegação e deve estrear neste domingo. Deve estrear na partida contra a equipe do Figueirense. E como o Hélio dos Anjos só gosta de fazer as substituições no segundo tempo da estratégia de ataque do meio-campo para frente, acredito que ele deve substituir o Patrick Alan nesta partida. Vamos ver a situação dele de jogo, de treino, né? E condicionamento físico. Porque ele veio do Cuiabá, já jogou nesta temporada, mas ele chegou. Na quinta-feira, ele teve uma longa conversa com o Hélio dos Anjos, a gente tem até imagens dessa conversa, e participou do treinamento normalmente, tanto que estava regularizado e viajou com a delegação. O Náutico, inclusive, vai partir em busca de mais 3 ou 4 reforços, todos do setor ofensivo. A diretoria, inclusive, está trabalhando nesses nomes. Mas, para eu falar aqui já dos renovados, ou da tentativa de renovação com alguns atletas que interessam ao Náutico para a próxima temporada, eu preciso dizer também que, além do Lucas Cardoso, quem viajou com a delegação alvirrubra foi o atacante Hélio Borges. Está na relação e vai para o banco de reservas. Hélio Borges passa por um processo aí de negociação com o futebol da Bulgária. Ele chegou a dizer, inclusive, que não queria mais ficar no Clube Náutico Capibaribe, disse abertamente à comissão técnica, e por isso o Hélio tomou a decisão de dizer, olha, você vai ficar treinando, mas eu não vou utilizar você. Se você não quer ficar, e como você tem contrato, você precisa cumprir o contrato. Então ele estava treinando normalmente, mas já tinha dito que não queria ficar. Mas eis que essa proposta me parece que não está avançando. O Náutico queria que o Botev, da Bulgária, pagasse a multa rescisória, 250 mil euros, 1.300.000 reais, se a gente converter na moeda no real brasileiro, e o clube búlgaro queria apenas repassar um percentual dos direitos econômicos do atleta para o Náutico, para uma possível negociação lá na frente, o Náutico também ter direito a uma grana. Mas o Náutico não queria, o Náutico queria a multa, 1.300.000. Já ajudava, né, pagar a folha do mês aí. E o Hélio Borges sobrou da relação, nem foi relacionado para o jogo contra o Floresta. Agora não. Ele foi relacionado e ele vai para a partida. Vamos ver se ele entra no decorrer de jogo. Tá legal? Então, se nós tivéssemos aqui que esboçar o Clube Náutico Capibaribe, apostaria, tá certo? Apostaria na manutenção do time que empatou com o Floresta em casa.
com poucos ajustes, até porque o Náutico não tem ninguém no departamento médico e isso é muito legal para o técnico Hélio dos Anjos. Então, para passar uma provável escalação aqui do Timba, Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Matheus Silva, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alain e aí lá na frente Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Pode ser esse o time, tá? Pode ser esse o time. Se ele fizer mexidas, ele pode colocar o Paulo Sérgio no lugar do Mezenga e se ele quiser usar ainda mais, se sentir confiança, se fisicamente o jogador estiver bem, ele pode colocar o Lucas Cardoso no lugar do Patrick Alain. Possíveis mudanças, mas eu não acredito que o Hélio faça isso, até porque esse time está bem encaixado, né? Não à toa tem a defesa menos vazada da competição, os números do setor ofensivo estão melhorando, então acredito que o Hélio não vai fazer tanta mudança. Mas a gente só vai ver isso uma hora antes do jogo, quando sair a escalação, e você vai acompanhar aqui nas nossas redes sociais, tá legal? Olha, e o Figueirense? O que a gente pode falar do time do técnico Pintado? Vem com mudanças, tá? Não tem desfalques por suspensão em tese, não tem nenhum jogador lesionado, mas o técnico Pintado deve fazer algumas modificações por conta de desgaste físico. Isso depois da vitória diante do Brusque, tá? Alguns jogadores terminaram, segundo a comissão técnica, o jogo no sacrifício. E aí estão no departamento médico ainda e é possível esperar, preciso esperar para ter alguma definição. O detalhe é que depois da vitória diante do Brusque, o Pintado disse que encontrou o time, ou seja, deve manter a mesma base. Lateral direito Yuri foi substituído 30 minutos do primeiro tempo ainda do jogo anterior, fez exames no início da semana, não apontou lesão. Lateral esquerdo Leonan, o meia João Lucas, jogaram 90 minutos, mas sentiram desgaste físico diante do Brusque por conta do gramado. E aí esses jogadores acabam sendo dúvida em relação a esse quarteto ofensivo. Então, se tivéssemos aqui que esboçar um time do Figueirense, levando em consideração a última vitória, Igor Gabriel, Yuri, ou Léo Maia, Lucas Dias, Líger e Leonan, ou Samuel, Rafinho Potiguar, Johnny Douglas, João Lucas, ou Reift, e Gabriel Santiago, ao lado lá na frente do Felipe Augusto e o Nicolas. Figueirense e Náutico, 7 da noite, no Orlando Scarpelli. Depois o Figueira vai pegar o CSA fora de casa, no dia 20 deste mês, no Rei Pelé, e joga em casa no dia 27 contra a equipe do Anápolis. Tem um tabu a ser quebrado nesta partida. Os números, o retrospecto não é nada bom para o Clube Náutico Capibaribe, apesar de um certo equilíbrio, porque o Figueirense já está acostumado a enfrentar o Náutico, né? O Náutico já está enfrentando o Figueirense, não é de hoje. Já tivemos confrontos na Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Copa do Brasil. Agora, pela Série C, é a terceira vez consecutiva que as duas equipes se enfrentam. E um dos confrontos mais emblemáticos foi nas quartas de final da Copa do Brasil de 2007. O Figueirense tinha passado pelo Madureira na primeira fase, Noroeste na segunda fase, depois o Gama nas oitavas de final, e o Náutico tinha passado na primeira fase do Parnaíba, depois o Paysandu na segunda fase e o Corinthians nas oitavas. E aí na primeira partida do mata-mata, deu um empate nos aflitos, depois do primeiro tempo zerado, o Náutico voltou, fez 2 gols em 4 minutos nesse jogo. Mas aí o Figueirense estava meio inspirado nessa noite e em 5 minutos empatou o jogo tudo igual, 2-2, nos aflitos, garantindo o empate para a equipe do Figueirense. E aí na decisão no dia 9, no Orlando Scarpelli, Vitor Simões foi o nome do jogo e Figueira acabou passando, tá? Um retrospecto aí interessante, Figueira se deu bem no último jogo. No retrospecto geral, são 19 jogos, 9 vitórias para o Náutico, 8 para o Figueirense, tá? E 2 empates em 1-1, na Série A de 75, 2-2 pela Copa do Brasil em 2007. Nas 2 partidas que realizaram na Série C, 2 vitórias para o Náutico, inclusive nos aflitos. E aí é o primeiro jogo na Série C no Orlando Scarpelli pela 3ª divisão. Em 2023, julho de 2023, Náutico 2, Figueirense 1.
E em julho de 2024, Náutico 4, Figueirense 0. A última vitória, derrota do Náutico, foi no Orlando Scarpelli, 2-0, Série B de 2020. Então, 19 jogos, 9 vitórias do Náutico, 8 vitórias do Figueirense, 2 empates, 30 gols marcados pelo Timba, 28 marcados pela equipe do Figueirense. Vamos acompanhar agora a entrevista do Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Náutico, filho de Hélio dos Anjos. Ele fala sobre Paulo Sérgio, ele fala sobre os reforços, e aí ele revela que o Náutico vai em busca de mais 4 reforços, e fala também da expectativa desse jogo, o clima para esse jogo e o bom momento que o Náutico vive, apesar de ter tropeçado diante da equipe do Floresta em 0-0. Guilherme, primeiramente, a gente olha a competição e percebe que a disparidade não é muito grande, né? A disparidade técnica. Há um equilíbrio muito grande. Eu vi São Bernardo e Botafogo, não foi muito acima de um Caxias e CSA, por exemplo. Vocês também enxergam esse equilíbrio na competição? A Série C é uma das mais equilibradas da história, talvez? Olha, da história, não sei, porque os números de classificação da competição não estão tão equilibrados quanto em alguns momentos. Mas tecnicamente e visualmente eu concordo. Vi ambos os jogos, a gente vem acompanhando todos os nossos adversários, naturalmente. E realmente está tendo um equilíbrio técnico muito grande. Creio que, muito em função do valor de investimento das equipes, está sendo muito parelho, muito parecido, baixo. A verdade é essa, porque os clubes têm uma receita muito menor, né, com relação à Série B, por exemplo. Mas os clubes estão buscando alternativas, SAF, investidores, está trazendo algo melhor para dentro da divisão. Vejo a competição tendo uma atenção um pouco maior da CBF nesse ano, e acredito eu que o ano que vem deve ter a mudança para 38 jogos. Espero que tenha, porque eu acho que seria extremamente positivo tanto para os profissionais quanto para a competição. Eu vejo sim um equilíbrio, mas muito em função disso que eu comentei. Ô, Guilherme, boa tarde. Cada jogo tem sua história, né? Mas o último jogo do Náutico foi positivo para o Timbu. Uma vitória diante do Tombense e agora enfrenta o Figueirense fora de casa. Lógico que não é comparando o Figueirense com o Tombense, mas que lição dá para tirar daquele jogo? O que o Náutico pode tirar de proveito daquele jogo fora de casa para esse jogo de domingo? Perfeito. Olha, na minha entrevista pós-jogo, eu comentei, né, que num dia difícil a gente somou um ponto. E essa consistência está nos dando coisas positivas, né, os últimos 5 jogos sem perder, mas não quer dizer que a gente está satisfeito. Pelo contrário, foi uma cobrança muito grande, principalmente das nossas ações ofensivas. Né, trabalhamos isso muito bem, inclusive ontem, mérito também dos atletas que estão conseguindo sempre evoluir dentro daquilo que a gente vai passando para eles. E acabamos terminando a rodada com uma posição a mais, mesmo com um empate dentro de casa. Eu disse que se a gente tivesse empatado fora e ganhado dentro, nós estaríamos com um clima melhor, porque a gente estaria entrando no G8 nessa rodada. E, na verdade, a gente só está fazendo a manutenção pela segunda rodada seguida. Então, eu vejo vantagem na forma que foram os resultados, mas muito grande por causa do jogo fora que você mencionou e que você pediu o comparativo. Eu acho que ali a gente pôde aprender que pode-se ganhar em qualquer circunstância, principalmente pelo tamanho que o Náutico tem dentro da competição. Então, acho que isso era um certo tabu aqui, uma dificuldade, até antes do jogo do Ipiranga, isso foi muito mencionado, e a gente começou a quebrar um pouco esse paradigma, né, porque realmente a gente tem que entender, e eu acho que é um pensamento de todos. O Náutico, assim como outras 2, 3 equipes, são as camisas mais pesadas, mas a camisa por si só não ganha jogo. A gente tem que ter a atitude para vencê-los. Guilherme, boa tarde. Eu queria falar de um jogador específico, né? Que é uma peça importante nesse elenco. Tá fora, voltou agora, estava fora tinha um tempo, o Paulo Sérgio. E mesmo 2 meses fora, 2 meses sem jogar, se recuperando aí de lesões, continua sendo um dos artilheiros, né, do Náutico.
Então, se é tratado com naturalidade a saída de Paulo Sérgio para o banco de reservas, ele que é um nome dessa equipe, desse ataque, e o que ele precisa agora para voltar à titularidade e como recuperar o bom futebol de Paulo Sérgio? Eu pergunto nesse sentido porque, Hélio, vocês têm feito esse trabalho de recuperar alguns atletas. O Marco Antônio está aí, por exemplo, enfim. Então, como recuperar esse bom futebol do Paulo Sérgio? Lembrando que é um camisa 9, é uma peça extremamente importante. Olha, Paulo teve algumas infelicidades dentro da temporada, né? Não foi só nesse momento, principalmente com relação à lesão. Isso perde um pouquinho da consistência de trabalho, de dia a dia, né? Que o atleta precisa muitas vezes para se condicionar para jogo, principalmente na nossa característica de jogo. Eu vejo o Paulo se dedicando muito, até porque a característica exigida por nós da função, ela é muito intensa, ela é muito desgastante, né? Ao mesmo tempo, existe uma vantagem, inclusive a gente melhorou os nossos números ofensivos, mas não estamos nada satisfeitos ainda, mas tem uma vantagem muito grande para o atacante. Eu sempre falo com eles, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu reuni com os atacantes, a pedido do professor, discuti com ele antes, e mostramos para eles, olha, historicamente as nossas equipes, os atacantes têm os melhores números dos seus anos. Foi assim com o Vinícius aqui, eu dei o Vinícius como exemplo que estava aqui novamente. Foi assim com o Eric, foi assim com o Chiesa, foi um dos melhores anos dele, não foi o melhor por causa da lesão, creio eu. Jean Carlos foi um dos melhores anos dele. Aí vai para outras equipes, Nicolas no Paysandu, Robinho. Então, os jogadores conseguindo performar e fazer os melhores números das suas carreiras, sempre com essa estrutura de jogo. Existe um benefício, mas ônus e bônus muitas vezes, né? O ônus é você ter que correr para marcar da forma que a gente exige, e o bônus é você ter a oportunidade de fazer os gols. E eu vejo o Paulo imbuído, porém nós temos também que observar o elenco como um todo. O Bruno, alguns podem não estar tão satisfeitos, mas a gente entende que o Bruno está conseguindo taticamente atender aquilo que a gente quer. E sim, o centroavante vive de gol, né? E o próprio Bruno sabe disso, ele precisa disso para ele, assim como o Paulo, mas eu não tenho dúvida que ele também está tendo uma performance muito positiva. Então, vai ser de acordo um pouco com o jogo, com a circunstância, e a gente vai pensar em quem utilizar. Guilherme, a gente vai para a 12ª rodada aí da Série C e o Náutico tem perdido alguns pontos em casa, né? Até que ponto isso pode prejudicar a equipe neste campeonato tão equilibrado? Olha, é fundamental decidir em casa, né? A gente vai para a segunda fase e a gente precisa ser decisivo em casa. Agora, atrapalhar eu não vejo em nada. Nós estamos dentro do G8 e numa competição de longo prazo, onde a gente precisa ganhar mais jogos, até o final, conseguir classificar, e na segunda fase, seja dentro ou fora de casa, nós precisamos pontuar. A última vez que a gente teve um acesso, nós pontuamos mais fora de casa. A última Série B que a gente fez com, por exemplo, o CRB, nós pontuamos mais fora de casa. Não vejo problema não, contanto que a gente pontue. Guilherme, o Náutico está encaminhando mais um reforço aí, ainda vai ser anunciado, que é o Lucas Cardoso, jogador do Cuiabá, que tem uma característica diferente um pouco dos outros pontos que vocês têm no elenco. Jogador de mais força, de passada larga, joga também mais centralizado. O que o Náutico ganha com o Lucas Cardoso e também se vocês contam com o Hélio para o jogo do próximo domingo no Scarpelli. Olha, com relação ao Lucas, é um atleta referendado por nós, isso é importante saber. Mais uma vez, todo atleta que está chegando ou que chegou aqui após a nossa vinda são atletas referendados por nós, a gente tentando fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. As pessoas têm um nível de exigência para com as contratações muito longe daquilo que é a realidade do clube. E não é só aqui, em qualquer equipe, todo mundo quer os melhores para si, mas o mercado está muito exigente, né, financeiramente principalmente. Até em função da entrada do que eu mencionei com você sobre capital externo, etc., abertura, né, para a criação dos clubes empresa, né, das SAFs. Então está trazendo também um aumento muito grande dos valores dos atletas, independente da divisão.
mas dentro do possível nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de 10, pode atuar de 9, já atuou nessas 3 circunstâncias, 10, 9 e beirada. A ideia nossa é ele trabalhar mais por dentro, ora flutuando como 9, juntamente com um meia, ou como meia, juntamente com um outro 9, vai de acordo com as características de jogo. O lado interessante é, ele nos dá outra característica daquilo que a gente tem, principalmente na função de meia. Nós não temos essa característica dentro do elenco. Quem esteve e não conseguiu performar, nós estamos abrindo mão, e faz parte do mercado. E a questão Hélio, nós estamos aguardando o posicionamento do jogador. A verdade é essa, ele que tem que se posicionar e falar, olha, eu vou sair, eu vou pagar a multa, eu não tenho mais interesse em sair, eu quero ficar. Enquanto tiver o imbróglio, o Hélio segue trabalhando conosco no dia a dia, mas sem possibilidade de jogo. Ô, Guilherme, até pegando o gancho da sua última coletiva, você falava em 2 peças, mais 2 contratações. Aí o Lucas já está um jogador que está chegando. Por essas características que você fala do Lucas, que também pode atuar até como meia, que é uma carência que você detectou junto com o Hélio, isso anula a outra contratação de ser o meia, ou vocês também estão em busca de um meia? Está perto? O que é que a diretoria tem passado para vocês? Não, o Lucas vem, primeira opção, meia. Só para ficar definido, a primeira opção é meia, ele gosta de jogar nessa função. Ele, inclusive, pediu, falou, poxa, a minha primeira opção é essa, faço também beirada, faço também, mas minha primeira opção é essa. E é a que nos interessou bastante nele, principalmente no que a gente viu que ele conseguiu produzir nessa função no Cuiabá. Desculpa. Aí anula a outra contratação, Pronto. porque seria um meia, né? Bem, você até mencionou a minha última entrevista. Realmente, eu comentei sobre 2 contratações, porque era aquilo que a gente estava tendo de oportunidade dentro do mercado. A partir de agora, surgiram, com a abertura da janela, ou a proximidade dela, né, que ela abre hoje, surgiram alguns nomes. E provavelmente, com o tamanho da janela, ainda vai surgir. Então, existe chance, sim, da gente trazer até, além do Cardoso, mais 3 atletas. Agora, as coisas têm que dar certo, né? As coisas têm que fluir. Se não fluir, talvez a entrada mais 2, mais 1, pode ocorrer. Mas a gente espera que consiga pelo menos mais 2 atletas para poder agregar para esse grupo, mas agregar principalmente em opção, não só em qualidade, mas opção, característica, porque os jogos muitas vezes exigem coisas diferentes. Vídeo o último jogo, ele exigiu da gente mais confronto, mais 1 contra 1, mais condução de bola, e a gente acabou não tendo, um pouco por característica e também claramente por falta de desenvolvimento da nossa parte. O Guilherme, ainda falando dessa questão do 9, você falou do Cardoso aí, né, que ele pode atuar como 9, seria uma opção também, né, para essa função, além do Mezenga e do Paulo. Então, no Náutico de Hélio, de Guilherme, o 9 não tem uma cadeira cativa, não tem um titular absoluto, aí vai depender muito de cada situação de jogo? Perfeito, assim, na verdade, cadeira cativa ninguém tem. Acho que o grande lance de um grupo vencedor é a competitividade interna. Que no momento que a gente traz atletas do nível que a gente está trazendo, como veio, por exemplo, o Matheus, ele traz competitividade para a função. O Matheus estreou muito bem, sentiu um pouco, a gente tirou ele no intervalo porque ele realmente pediu, ele falou, pô, estava se desenvolvendo, eu estou dando ele como exemplo só. Na sequência, o Ryan entrou no lugar dele e entrou muito bem naquele jogo em casa. Fora de casa ele já sustentou o jogo, junto com o Ryan, inclusive, que fez um grandíssimo jogo. Chegou o Carlinhos, que natural volta do Carlinhos na função, e tomou conta também. Competitividade interna. É isso, galera alvirrubra. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações. É importante para você acompanhar tudo que rola aqui no Multiplay em relação ao Clube Náutico Capibaribe. E você aproveita também, dá um like no vídeo, dá um joinha pra gente, dá aquela moral. No nosso canal no WhatsApp também tem as informações, já tem escalações. Assim que forem divulgadas pela CBF, nós vamos trazer nas nossas redes sociais as escalações de Náutico e Figueirense no Orlando Scarpelli. Boa sorte, Timbu! Tchau, tchau, galera!